Olá, Poços de Caldas e região, estamos chegando com mais uma edição do Sem Filtro aqui pela TV Poços, sempre em 2 horários, no sábado às 2h30 da tarde e no domingo às 9h30 da manhã, e o nosso conteúdo fica disponível no nosso YouTube da TV Poços. Olha, ela já confessou aqui para mim que é a primeira vez que ela participa de um programa de televisão e vai quebrar esse tabu e vai falar de um assunto importantíssimo, pelo menos para a maioria da população brasileira, que a gente vai falar sobre previdência, aposentadoria. Hoje em dia até um sonho se aposentar. E eu recebo com muito carinho aqui nos estúdios do Sem Filtro, Thalita Leôncio, que é advogada, que é especialista nesse assunto. Primeiramente, seja muito bem-vinda e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para tirar dúvidas também da nossa audiência. Olá, muito obrigada pelo convite, eu que agradeço, uma honra estar aqui, estreando em programas de televisão, programas de entrevista. Tenho certeza que vai ter um conteúdo muito bom para toda a sua audiência e as pessoas vão terminar esse programa sabendo um pouco mais sobre como se aposentar. Thalita, mas é um assunto que sempre gera muita dúvida, né? Principalmente com essa reforma previdenciária que aconteceu não faz tanto tempo assim, e as pessoas têm dúvida, principalmente quem está registrado, às vezes quem paga uma aposentadoria privada, né? Primeiro assim, hoje em dia está mais fácil aposentar ou não? As regras mudaram e eu poderia dizer que ficou um pouco mais difícil porque algumas facilidades, como por exemplo, a aposentadoria por tempo de contribuição, a gente não tem mais, né? Então, peraí, agora... por tempo de contribuição, acabou? Não acabou definitivamente, porque quem ainda tinha o direito consegue se aposentar, quem no momento da reforma já tinha adquirido o direito, consegue se aposentar por tempo. Agora depois da mudança? Depois da reforma, puramente por tempo de contribuição, não é mais possível. Aí tem as regras de transição, que a gente pode falar com mais detalhes mais pra Então, frente. mas aí como é que fica essa questão das regras de transição? Tem a questão de tempo de contribuição, de idade? Isso. Tem a questão do tempo de contribuição mais a idade, que é a regra dos pontos. Então, essa regra, ela soma o tempo de contribuição da pessoa. Então, assim, quando eu falo que não tem mais aposentadoria por tempo de contribuição, não significa que todo o tempo que a pessoa contribuiu foi perdido. Significa que, além do tempo de contribuição, ela vai ter que ter uma idade determinada. E aí, somando-se esse tempo com a idade, tem o número de pontos que o INSS exige. A cada ano, esse número de pontos aumenta. Hoje, para mulheres se aposentarem pela regra de transição dos pontos, são 93 pontos. E para homens, 103. Então, tem que somar o tempo de contribuição e a idade da pessoa e dar esse número de pontos. Confuso. Confuso. Não, e aí quanto mais você vai trabalhando, parece mais demora mais chegar no local. É mais ou menos assim, né? Você vai fazer uma trilha, quando você acha que você está chegando, você tem que caminhar mais ainda. É muito doido essa regra aí. Sim, as regras elas são confusas, infelizmente elas são confusas, elas causam um certo estranhamento ao trabalhador, né? Porque agora tem a regra de transição e tem a regra fixa. Então, para quem não estava próximo de se aposentar na época, o que vai acabar acontecendo é se aposentar por idade. A maioria das pessoas hoje em dia vão se aposentar por idade. Então, por exemplo, a gente ainda está falando dessa questão da transição, né? Quem pode, quem não pode. Então, quem contribuiu lá atrás, 20 e poucos anos, até 30 anos, aí entra ainda nessa regra, né? Nessa mudança aí. Sim, consegue. Não perde. Não perde, não é perdido por conta dessas regras de transição. Essas regras, normas de transição, elas vieram justamente para não prejudicar o trabalhador que já tinha bastante tempo de contribuição. Mas está prejudicando, se for ver de uma forma geral, você como especialista acabou prejudicando a maioria das pessoas. Dificultou ainda mais. Dificultou ainda mais. Para a gente se aposentar. Isso. Antes, as pessoas elas conseguiam se aposentar com o tempo de contribuição. Já sabia, né? Já sabia. Independente trabalhar 30 anos, ponto, né? Isso. Independente da idade, a pessoa trabalhava 30, 35
45 anos, ela conseguia se aposentar. Então, uma pessoa que começou a trabalhar muito jovem, às vezes com 45, 50 anos já se aposentava. É aí que pegou, não foi? Sim. Por conta disso, que eles falaram assim, poxa, a expectativa de vida aumentou e tem gente com 40 e poucos anos se aposentando. E quebra o sistema, mais ou menos isso? Isso, porque o nosso sistema previdenciário, ele é um sistema contributivo. Então, quem está trabalhando hoje, paga quem está aposentado agora. Então, não é como se fosse uma poupança. O que a Ludmila paga, fica guardado para a Ludmila se aposentar. O que você paga, paga a aposentadoria de quem está aposentado hoje. E aí, no futuro, quem estiver trabalhando, paga a sua aposentadoria. E o que acontece é que... É uma engrenagem. Né? É uma engrenagem. E a população, ela está vivendo mais e tendo menos filhos. Então, isso que acaba pegando e prejudicando o sistema, porque aquela pirâmide que a gente tinha, que a maioria da população é jovem e a pirâmide vai afunilando, hoje em dia ela está quase que se invertendo, né? A população está envelhecendo mais e tendo menos filhos. Mas por outro lado, a gente fala assim, poxa, eu trabalhei a vida inteira, eu quero me aposentar com saúde para eu gozar das minhas férias, do meu descanso, de eu ter dinheiro para eu viajar. Que às vezes o que a gente vê na atualidade são os idosos se aposentando e o dinheiro que ganha da aposentadoria investe tudo em medicamentos, em remédios, né? Sim, ficam doentes, porque é o final de todo mundo, né? Eu sempre falo que é ladeira abaixo, né? É um caminho sem volta. E aí a pressão alta, diabetes, são outros, hipertensos, né? Outras coisas, né? Que a gente tem que cuidar. Por mais que o SUS dê todo esse amparo para a gente, tem medicamentos que não são fornecidos pelo SUS que a gente tem que comprar, fazer remédios, consultas, exames, né? Sim. E não consegue. Não consegue sobreviver se ele não continuar no mercado de trabalho. E são coisas que, por mais que a gente se cuide, vem com a idade. É inevitável. É inevitável. É inevitável. E é complicado, porque a aposentadoria, ela é feita através de uma média, o cálculo, né? Então, é a média do que a pessoa contribuiu ao longo da vida, vai gerar o valor que ela vai receber. Então, infelizmente, uma pessoa que teve um salário baixo, ali, próximo ao salário mínimo, quando ela se aposentar, ela não vai ter uma aposentadoria alta. E aí acaba pegando nisso que você falou. Às vezes o valor da aposentadoria mal dá para pagar um aluguel, mal dá para pagar um medicamento que às vezes não é fornecido pelo SUS. Então, e aí esse raciocínio que não tem lógica. Porque quando as pessoas que criam leis lá, que eles não criam leis para eles criam leis para a gente, o ser humano comum. Porque eles ganham bem, são ricos, né? Tem a aposentadoria deles, a privada e tal. Sim. Aí, poxa, a maioria, que tem a média salarial do brasileiro é pequena, é baixa. Aí você fala, poxa, não, já ganha pouco, vai se aposentar com o mínimo. Como é que vai conseguir sobreviver? É por isso para se manter? A maioria continua trabalhando depois que se aposenta, né? Eu tenho casos na minha família. Não consegue parar. Que jeito que para? É muito difícil e acaba não tendo isso, como você falou, de se aposentar e aproveitar a aposentadoria, né? De aproveitar com saúde, tudo que é o mais importante, né? Sim. Porque quando você se aposenta com saúde, você ainda tem esse privilégio de aproveitar, de ficar, nem que não seja para viajar, para gastar dinheiro, mas ficar em casa, aproveitar, ficar com os netos, com os filhos, né? Porque a maioria, o sonho da maioria. Mas o que a gente vê na prática são pessoas que estão cada vez mais doentes, precisando de assistência médica, e às vezes o SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde, não consegue dar esse amparo para a população. Sim, exatamente. É um tema bem delicado e bem complicado, porque acaba que muitas pessoas acabam acreditando que não vale a pena nem contribuir com o INSS mais, porque exatamente. Ou não vão se aposentar, ou quando se aposentarem não vão receber um valor suficiente para se manter. Mas isso é complicado, porque a gente tem que desmistificar a questão do INSS ser só aposentadoria. O INSS, ele tem outros benefícios que às vezes você vai precisar antes de se aposentar. E aí quem contribui tem direito. Então a gente tem, por exemplo, o salário maternidade, quando a gestante, né, a mulher, ela tem o filho ou adota. E mudou alguma coisa? Mudou, a gente teve uma atualização importante no salário maternidade que foi muito benéfica, inclusive para a população, que agora, com uma única contribuição válida antes do parto, você consegue o salário maternidade. Antigamente tinha que ter um mínimo, né? Sim, antigamente, para pessoas autônomas, MEI, contribuinte individual, precisava de no mínimo 10 contribuições antes do parto.
Agora, com uma contribuição antes do parto, você já tem direito ao benefício, consegue receber o benefício. Isso foi muito importante, né? Porque é um momento delicado, principalmente quando se trata de uma pessoa que é autônoma, contribuinte individual, acaba de ter um neném ou acaba de fazer a adoção, às vezes não consegue voltar para o mercado de trabalho imediatamente. E aí, por 4 meses, vai estar resguardada, recebendo o benefício do INSS. Perfeito. Olha, nós vamos para o intervalo. O assunto hoje está importante e diz respeito para todos nós, principalmente trabalhadores, pessoas que têm registro ou não, que é CLT ou não. E daqui a pouco a gente vai falar também sobre a questão do MEI, da importância de pagar o MEI também, que tem os benefícios, né? Não sai daí que eu volto já já. A Farmácia Santa Cecília é referência em manipulação em Poços de Caldas. Nós estamos aqui na Rua Assis Figueiredo, 887. Considerado o melhor café da região, com grãos selecionados, torrados ou moídos. Nosso café é escolhido todos os anos como o melhor café do Planalto de Poços, uma conquista que reflete nosso comprometimento com a excelência. Esse delicioso café é produzido pela Cooperativa Regional dos Cafeicultores de Poços de Caldas. Venha nos visitar. Avenida João Pinheiro, 757, 3722-1250. Que tal comer aquela comidinha caseira sem gastar muito? No restaurante Quitutes Dourados, você se alimenta bem, pagando o preço justo. No Quitutes Dourado, você encontra roscas, pães e bolos doces e salgados. Tudo feito com muito carinho. Quitutes Dourados, Rua Pernambuco 978, ao lado do São Michel. Peça seu almoço pelo 998310545. Bom apetite! Voltamos com Sem Filtro aqui pela TV Poços e hoje recebendo a Thalita, trazendo informações importantes, nos atualizando sobre a questão previdenciária, que é um assunto importantíssimo. E ela, como profissional e outros profissionais também, tem que se atualizar o tempo todo, né? Porque cada hora chega uma mudança para vocês. E aí a gente chega uma leiga igual a mim lá, toda desesperada, né? Sem saber o que fazer, vocês têm que dar uma pesquisada, estudada também para passar a informação correta para a gente. Sim, no direito a informação muda o tempo todo, porque o direito ele evolui com a sociedade. Então são 5 anos de faculdade e o resto da vida estudando. Não tem para onde fugir, porque a legislação muda, tem atualizações, e a gente tem que procurar oferecer o melhor para o nosso cliente, né? Quando ele nos procura, a gente precisa estar atualizado, precisa estar afiado para saber responder. É, porque não é fácil, né? Porque a pessoa chega atrás de uma esperança. Sim. E aí tem a questão da frustração também, né? Você tá vendo a situação da pessoa, mas não tem o que fazer. Você tem que seguir as regras. Isso é muito difícil, muito delicado, porque, infelizmente, por falta de informação, a pessoa ela não segue o que precisa ser seguido para conseguir o benefício previdenciário ou qualquer outro direito, né? E aí, quando ela chega até a gente, tem situações que não tem o que fazer, não tem saída. Thalita, isso que você está falando é tão importante, porque agora que a gente é mais velho, assim, a gente tem essa consciência, mas quando a gente é novo, a gente não se preocupa com a questão da aposentadoria. Sim. Não é verdade? Sim. Mas é qualquer pessoa. É dificilmente a gente conversar com uma pessoa mais jovem e falar assim, eu já estou fazendo a minha previdência particular, que seja, né, cuidando do futuro, porque é um futuro, né, que você está fazendo uma poupança forçada ali para você chegar lá na velhice, você está na tranquilidade na questão financeira. Exatamente. E a maioria não pensa assim, né? Não pensa só no hoje. Justamente por conta dessas mudanças da lei, né, reformas previdenciárias, as pessoas acham cada vez menos que elas vão se aposentar. E aí elas não se preocupam. Agora, então, que essa mudança, agora eu não vou pagar nada, não. É, a maioria pensa assim. Agora vou só viver, vou só curtir o hoje, né? É, e quando a pessoa não trabalha de carteira registrada, quem tem que contribuir é ela. E ela acaba não contribuindo. Porque quando a pessoa é CLT, trabalha de carteira registrada, é o empregador quem recolhe para o INSS.
Agora, se a pessoa é MEI, autônomo, né, contribuinte individual, quem tem que recolher é ela, essa preocupação tem que ser dela. E se ela já tem isso de, eu não vou me aposentar, deixa pra lá, Nem ligando. nem ligando, acaba não Isso recolhendo. aí é importante que você está falando, porque o MEI também, ele resguarda, né? Quando tem direitos também, o trabalhador tem direitos quando ele paga corretamente, em dia, né, o MEI. Exatamente. Então, por exemplo, se ele adoece, ele pode se afastar pelo INSS, né? No INSS, o MEI tem todos os direitos que o trabalhador de carteira assinada tem. A única coisa que é diferente é na questão da aposentadoria em si. O MEI, ele não consegue se aposentar aproveitando o tempo de contribuição. Por exemplo, essas regras dos pontos. O MEI, ele só aposenta por idade. Ele precisa ter o tempo, mas ele tem que ter a idade certa. Mas, por exemplo, 62 anos para mulher. MEI, 62 para mulher. 65 para homem. 65 para homem. Mas, por exemplo, se ele trabalhou metade da vida registrado e depois ele virou MEI, como é que fica? Aí consegue. Na hora de fazer a contagem. Aí consegue aposentar aproveitando o tempo de contribuição, não tem problema nenhum. Ele entra na transição? Entra na transição. A questão é se a pessoa foi só MEI a vida toda. Esse negócio dos pontos que não entra na minha cabeça. É muito ponto para a pessoa se aposentar, não é? É muito ponto, e a cada ano que passa aumenta. Mas por que isso, gente? Qual que é a lógica, né, que eles encontraram para chegar nessa... Foi uma forma que eles fizeram para que, a partir de determinado ponto, todo mundo consiga se aposentar só com 62 anos, no caso de mulher, ou 65 com homem. Então, os pontos vão aumentando gradativamente até o ponto que, se a pessoa tiver menos que 62 ou 65, ela não atinge os pontos. E se a pessoa tem 62 anos, mas não tem um tempo de contribuição? Ainda ela não consegue, aposenta? Não aposenta. Nossa. Com as novas regras, a pessoa precisa preencher todos os requisitos, que são a idade, o tempo e a qualidade segurada. Porque até pouco tempo, quem tinha idade e não tinha o tempo de contribuição... Conseguia pagar e complementar. Correr atrás do prejuízo. Sim. Agora não. Agora não consegue. A pessoa ela tem que ter a idade, né, que é 65 para homem e 62 para mulher, e 15 anos de tempo de contribuição. Isso é regra, 15 anos. 15 anos. Se não tiver, aí continua trabalhando? Tem que continuar até dar os 15 anos. Até dar os 15 anos, exatamente. E os 180 meses de carência. Que é como se for... Mas assim, normalmente, quando a pessoa tem 15 anos de contribuição, ela tem os 180 meses. São casos muito específicos em que a pessoa não tem os 180 meses. Porque os 180 meses dá os 15 anos. Então, às vezes, por exemplo, a carência ela é contada mês a mês. Então, pode ser que a pessoa, em um determinado mês, recebeu menos que um salário mínimo. Então, naquele mês não vai contar. Aí ela vai ter menos que 180 meses de carência. E aí tem como complementar, tem como analisar. Porque cada caso é muito específico, né? Cada caso tem que... A trajetória de cada trabalhador é individual. E as regras se aplicam também para a previdência privada ou não? Não, a previdência privada, ela é diferente, né, do regime geral de previdência, que é o que a gente chama o INSS. E essa previdência privada, ela vai ser regida por normas próprias. Cada banco, por exemplo, consegue oferecer diversos tipos de previdência, que você contribui com diversos valores diferentes e tem períodos para resgatar. A previdência privada ela é quase que uma pensão, né? Que uma poupança. Uma poupança. O que você pagar é o que você vai receber. É diferente do INSS, que é esse sistema contributivo. E é maior também o valor, né, da privada, né? Depende, porque... algumas previdências privadas, elas colocam que se você resgatar em X período, você recebe tanto. Se você resgatar em menos, recebe menos. Vai depender do contrato que a pessoa fizer com a previdência privada. Entendi. Daqui a pouco a gente vai deixar o teu telefone, porque eu tenho certeza que tem muita gente assistindo a gente com a cabecinha já fervendo, com um monte de dúvidas, porque cada vez que a gente vai falando mais sobre o assunto, mais dúvidas vão surgindo, Sim, não é mesmo? É um tema confuso e orientação é muito importante. E os idosos têm muitas dúvidas em relação a isso, né? Porque a gente tem, imagina eles, né? Em relação a isso, né? Ele trabalhou a vida inteira esperando o momento dele se aposentar e às vezes fica faltando um tempo ainda, aí não entende que tem que trabalhar um pouco mais, né? Tem que contribuir, é tão complicado e às vezes é até injusto, né? Sim, a gente sente às vezes essa questão da falta de justiça mesmo, né? A pessoa trabalhou a vida inteira e justamente por falta de orientação ela não vai conseguir se aposentar na hora ali que ela acreditou por tanto tempo que seria.
E eu vejo muitos casos, por exemplo, de funcionários que estão lá trabalhando, CLT, e a empresa às vezes não paga o INSS, né? O que acontece quando chega na hora da pessoa se aposentar? A empresa ela é obrigada a atualizar, né, esse saldo. Ela é obrigada a atualizar isso. A empresa, quando a pessoa trabalha de carteira assinada, a responsabilidade integral é da empresa. Se chega no momento da aposentadoria, a empresa não recolheu a contribuição, tem que entrar na justiça para conseguir reverter isso. E aí é na Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho. Mas isso impede ele de aposentar? Infelizmente, fica um isso processo. pode impedir. Sim. Puxa vida. Vai ter que esperar. E eu conheço muitas pessoas que estão nessa situação. Acontece, infelizmente acontece. Por falta de compromisso e responsabilidade do empregador, a pessoa acaba sendo prejudicada. Olha, nós vamos para mais um intervalo. Na volta a gente vai tomar o cafezinho. E aí eu quero que você fale sobre a questão das regras do MEI também. Porque hoje em dia tem muita gente no MEI, trabalhando através do MEI, que é importantíssimo também, que é uma forma da gente se resguardar no futuro. Não sai daí, eu volto já já. A Farmácia Santa Cecília é referência em manipulação em Poços de Caldas. Nós estamos aqui na Rua Assis Figueiredo, 887. Considerado o melhor café da região, com grãos selecionados, torrados ou moídos. Nosso café é escolhido todos os anos como o melhor café do Planalto de Poços. Uma conquista que reflete nosso comprometimento com a excelência. Esse delicioso café é produzido pela Cooperativa Regional dos Cafeicultores de Poços de Caldas. Venha nos visitar. Avenida João Pinheiro, 757, 3722-1250. Bom, agora a gente vai dar aquela pausa nesse assunto tão importante. Estou tirando um monte de dúvidas aqui para mim e para as minhas amigas em relação à aposentadoria, mas vamos tomar o nosso cafezinho da Café Poços. Frio e quente. Oferecimento Café Poços, a união dos melhores cafés. Avenida João Pinheiro, 757. Aqui é a convidada que me serve. Você viu que são xícaras com duas palavras diferentes, fé e paz. Duas palavras importantes. Vai dar a paz para mim. A paz é sempre bom, ó. Tchim, tchim. Aqui é café sem açúcar, você está acostumada? Eu falo que a pessoa que toma café sem açúcar, ela tá obstinada a enfrentar qualquer coisa na vida, né? Tá pronta para tudo, né? Pra tudo. Thalita, vamos lá. Quem você convidaria para tomar aquele cafezinho? Olha essa pergunta. Eu acho que eu vou fugir um pouco do tema do direito e vou para minha outra paixão, que é a literatura. Eu chamaria o Gabriel Garcia Bernal, que é meu autor favorito no momento. Tem obras maravilhosas, um autor latino-americano, e ele já não está mais entre nós, né? Mas eu gostaria de tomar um café com ele para saber de onde saem tantas ideias maravilhosas. Legal. Então você tem essa veia mais literária, humana, né? Você também é de humanas, né? Como eu sou também, né? Gosta de escrever? Gosto de escrever, gosto muito de ler. Eu acho que a gente expande os horizontes com essas coisas. Ainda mais na tua área, né? Tem que estar o tempo todo se atualizando, interpretar as leis, que eu acho tão difícil, não é mesmo? Você pega um negócio lá, aqueles parágrafos difíceis, e fala, meu Deus, aí você vai no Google, né? O Google ajuda a gente, no nosso caso, que é mais leigo, né? E quem você não convidaria para um café? Não convidaria para um café? Acho que pessoas sem empatia. Principalmente trabalhando na área previdenciária, todos os dias eu lido com a história das pessoas. E quando eu recebo alguém no escritório, eu tenho que estar aberta a ouvir e a acolher com empatia. E quem não tem empatia, eu acho que não prospera em nenhuma área. A gente tem que saber acolher quem chega até a gente. E essa questão da empatia é importante porque se a pessoa não gosta, ela não deve nem entrar na carreira, porque tem muita gente que entra por dinheiro. E esse não é o caminho, você tem que entrar pelo amor, dinheiro é a consequência de tudo. Sim, exatamente, eu acho tem que gostar do que faz. Tem que gostar do que faz, independente da área.
independente do que com que você trabalha, você precisa gostar do que faz. A gente passa mais da metade do tempo no trabalho, né? Exatamente. E a gente se colocar no lugar do outro, porque as pessoas chegam atrás da gente, eu na minha área, você na sua, com esperança de resolver o problema. E se você não pode resolver, pelo menos assim uma palavra acolhedora, um abraço, faz toda a diferença na vida da pessoa e encaminhá-la para um setor certo, para a pessoa certa que possa resolver o assunto, né? Que a gente vê muito isso, as pessoas elas não ligam mais, não se interessam mais pelo problema do outro e já que despacham logo, fala que não sabe, viram as costas, né? Principalmente os idosos, que é os que mais sofrem. Sim. Às vezes a pessoa só quer ser ouvida. Exatamente. E escutar e prestar atenção, né, do que a pessoa está falando é sinal de respeito. Acho que isso é muito importante, como eu disse, em qualquer área, né? Na tua geração, principalmente, né? Porque tem uma galerinha chegando aí só em busca de dinheiro, né? De querer dinheiro a todo custo. Uma ganância muito grande. Uma ganância, grande. Exatamente. Essa ganância, às vezes, traz consequências horríveis, né, para a vida da pessoa. Com certeza. Eu acho que quando você acolhe com empatia, como você disse, ainda que você não consiga resolver o problema da pessoa, a pessoa se sente bem. Ela não sai tão frustrada por receber uma resposta negativa, por exemplo. Isso vale para qualquer coisa, né, no dia a dia. Às vezes é um banco, né? Eu vejo muito idoso perdido no banco, porque as máquinas estão substituindo a mão de obra e eles ficam perdidos. E às vezes acontecem de serem passados para trás, de caírem em golpes, de buscar informação por pessoas erradas. E às vezes ali está perdida a pessoa, eu vejo e eu acabo ajudando. Esses dias mesmo eu fui ao banco, aí ela me pediu ajuda, aí eu falei para ela assim, mas a senhora não pode fazer isso, a senhora tem que procurar alguém credenciado, com colete direitinho para passar informação. Isso eu falei, e se eu fosse uma pessoa com uma índole, né, ruim, como é que seria? A gente nunca sabe. Ela estava tão desesperada, a questão do cartão, eu falei, não, a senhora tem que buscar alguém da família, ainda falei, só tem que trazer alguém da família para ajudar. E é nesses gestos, pequenos gestos, que é onde acontecem os golpes, as pessoas que aproveitam, né, da ingenuidade do ser humano para darem golpes, né? Os espertinhos, né, de plantão. Os espertinhos. Infelizmente, eles acabam se valendo da fragilidade de quem está ali naquele momento. Exatamente. Eu estou falando isso, mas assim, num posto de saúde, no UBS, né, em qualquer lugar, né, que as pessoas estão mais vulneráveis, e hospitais, e a gente vê muito, né? Tem aquelas pessoas que chegam, que abraçam, que acolhem, mas tem outras que mal dão bom dia, e vêm com grosseria. É horrível isso, né? É muito ruim. Acho que a empatia é isso. Se você não gostaria de ser tratado daquela forma, por que você está tratando o outro assim? A gente tem que pensar um pouquinho nisso. Se eu chego num ambiente e sou maltratada, eu vou gostar? Eu penso muito, porque assim, eu sou mãe de 2 filhos, né? Então eu falo assim, poxa, eu não quero, como eu não gostaria que fizesse comigo, não gostaria que fizesse com os meus filhos, então a gente tem que ser, pelo menos tentar ser direito, ser bom com a outra pessoa, para que não reverta depois para a gente em forma do filho, neto, né? Sim. E a sociedade está muito cruel, né? Muito. As pessoas estão muito ruins. As pessoas, elas estão cada vez mais apegadas a celulares, computadores, a bens, e elas esquecem. Porque hoje em dia a gente está acostumado muito a lidar com o outro através de uma tela. E esquecer que atrás da tela tem outro ser humano. Exatamente. Não é tudo só máquina. Hoje todo mundo quer ter, né? Ninguém quer ser mais, né? Quer ter o que o outro tem, né? Thalita, rapidinho para a gente falar sobre a questão do MEI, né? Porque o MEI também é importante, principalmente para quem é autônomo, e a gente está num país de empreendedores, está caminhando para isso, sair da CLT, ou seja, tem muita gente que está sendo forçado mesmo a sair da CLT e continuar sendo prestador de serviço nas empresas. Sim. E o MEI é importantíssimo nesse momento, não é mesmo? Como eu disse, quando a pessoa trabalha de carteira assinada, a responsabilidade da contribuição é do empregador, é do patrão. Quando a pessoa está como MEI, contribuinte individual, prestador de serviço, a contribuição é a responsabilidade dela. Então, é muito importante fazer esse recolhimento da forma correta. O MEI, ele tem alíquotas diferentes de contribuição, então ele pode ser 11% em cima do salário mínimo ou 20% em cima do salário mínimo. Isso faz diferença porque lá na frente, se você recolheu 11 ou se você recolheu 20, vai mudar o valor que você vai receber de aposentadoria. Mas fica a critério de quem está contribuindo. Você pode contribuir da forma que couber no seu bolso naquele momento.
Se um mês você puder contribuir 11, contribui 11, depois pode mudar para 20, sem problema nenhum. Para gerar essa guia, você pode gerar através do Meu INSS, do gov.com, e isso gera direitos, né? Quando você contribui de forma correta, você tem todos os direitos previdenciários resguardados. Então, auxílio-doença, por exemplo, se você fica doente, não consegue trabalhar. Para o MEI, a partir do primeiro dia de atestado, o INSS já paga. Que bom. Porque quando a pessoa é CLT, são 15 dias pela empresa e depois o INSS. Para o contribuinte individual, MEI, a partir do primeiro dia de atestado. Tem a questão do salário maternidade agora, com uma contribuição já tem direito. E a aposentadoria por idade também. Só que o MEI, quanto é um ano pago, 6 meses de aposentado, não é isso? Não tem essa regra? Quando você paga um ano de MEI, equivale a 6 meses? Ou não, equivale ao mesmo tempo? O mesmo tempo, isso, é o mesmo tempo. Conta igual. Então vale para... As regras são iguais. As regras são iguais. Tem a questão da qualidade de segurado, pode ser isso. A qualidade de segurado, ela é mantida enquanto você está pagando, e aí quando você para de pagar, tem o período de graça. O período de graça é um período que o INSS ainda cobre benefícios, mesmo sem você estar pagando, e aí no caso do MEI, o período de graça é de 6 meses. Mas, por exemplo, a pessoa estava pagando o MEI, e por alguma coisa, um problema, um obstáculo, ela deixou de pagar, ficou desempregada. Aí ela deixa de pagar. Aí quando ela volta para o mercado novamente, aí ela paga aquilo que ficou para trás, aí volta ao normal. Não, ela precisa, se ela parar de pagar, precisa encerrar o MEI com a Receita Federal. Não, eu sei, mas por exemplo, ela deixa de pagar as parcelas e ela fica desempregada por algum momento, ela não consegue pagar. Aí ela deixa lá as parcelas. Aí depois ela vai lá e paga, porque tem que pagar. Sim. Aí volta todo o direito dela. Ela não vai contar... Ela recupera os direitos dela, por exemplo, lá na frente quando ela for aposentar? Vai depender, cada caso é um caso, porque vai depender quanto tempo ela pagou antes, quanto tempo ela ficou sem pagar. Olha isso, menina. Porque eu acho assim, pagou, tá devendo, pagou, tá que depende a dívida. Por quanto tempo ela ficou, que ela contribuiu certinho. Depois, quanto tempo ela ficou sem pagar? Tudo isso muda na hora que ela for... efeitos. Sim. Meu Deus, coitado do brasileiro, gente. Ai, eu gostaria muito de levar informações importantes, positivas, viu, gente? Mas hoje não teve jeito. E a Thalita com certeza vai voltar em outras oportunidades, que é um assunto importante, pertinente, que a gente precisa estar atento. Essa questão de pagar em dia também faz toda a diferença na hora de aposentar, não é mesmo? Com certeza faz. Então, você está pagando o MEI, se esforce, aperte, continue pagando, porque é um benefício que vai valer para você lá no futuro, quando você for se aposentar. Thalita, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Com certeza vai voltar, porque é um assunto importante. E assim, todo lugar que eu vou, que às vezes quando a gente fala sobre assunto, as pessoas vêm perguntar para mim como se eu fosse souber, não sei de nada, gente. Eu tô aqui tirando as minhas dúvidas e para as minhas amigas também que perguntam muito. Sim. Mas fiquei muito feliz, viu? Primeira vez de muitas. Com certeza, gostei muito, foi muito bom. Gostei tá vendo? muito. Não tem ninguém aqui assistindo a gente. Thalita, como que a gente encontra você nas redes sociais? O meu Instagram é Thalita Leôncio. Depois eu vou deixar... O Thalita é sem H, né? É T-A-L-Y-T-H-A. Ele é um pouquinho enfeitado. Thalita Leôncio. Thalita Leôncio. E lá eu posto conteúdos explicando um pouco mais sobre aposentadoria, sobre benefícios previdenciários e... sempre trago as atualizações da legislação. Isso é importante, tirar dúvidas, né, e esclarecer. A gente precisa de conhecimento. E se você não encontrá-la, pode me chamar também no Instagram, que eu vou encaminhar todas as suas dúvidas. Gente, muito obrigada. Thalita, mais uma vez, muito obrigada. Um abraço para todo mundo, para a família. Obrigada. E para você de casa, para a dona Ruth, Maria Inês Lobão, para a Letícia, para a Fernanda, para a Vandinha, para o Wilgner, para o Edmo, para a dona Maria, para a Cleidinha. Hoje eu estou com a cabeça boa, afiada. Gente, beijo para vocês, um ótimo final de semana e até a próxima, se Deus quiser.